Os árabes. Quando os judeus entraram na terra e começaram a prosperar, logo surgiu um contratempo. Os árabes, movidos de grande inveja, logo começaram a lhes causar problemas. Primeiro motivo: guardastes inimizade perpétua. Ezequiel 35, 5. Gênesis 27, 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Os árabes são descendentes de Esaú, que ainda conserva grande ódio por Jacó. Deuteronômio 2, 4 e 5. E dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Este sentimento é declarado em seu lema: empurrar os judeus para o mar. Só ainda não fizeram isso porque temem ser derrotado mais uma vez. Segundo motivo: visto que dizes, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuirei. Ezequiel 35, 10. Se os árabes se contentassem com a parte que eles ocupam, tudo estaria bem, mas o desejo deles é expulsar Israel a qualquer custo e possuir toda a terra, as duas terras. A destruição dos árabes. Ezequiel 35, 1 a 15. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. E diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te porei em assolação e espanto. As tuas cidades porei em solidão, e tu te tornarás em assolação, e saberás que eu sou o Senhor. Pois que guardas inimizade perpétua, e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da extrema iniquidade. Por isso vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá. Visto que não aborrecestes o sangue te perseguirá. E farei do monte Seir uma extrema assolação, e exterminarei dele o que por ele passa, e o que por ele volta. E encherei os seus montes dos seus traspassados, nos teus outeiros e nos teus vales, em todas as tuas correntes, cairão os traspassados à espada. Em assolações perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto como dizes, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, com que no teu ódio usastes contra eles, e serei conhecido deles quando te julgar. Saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as suas blasfêmias que proferistes contra os montes de Israel, dizendo: já estão assolados, e nós nos são entregues por pasto. Vós que engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim,
eu o ouvi. Assim diz o Senhor Jeová: enquanto se alegra toda a terra, a ti te porei em assolação. Como te alegrastes com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolado serás, ó monte Seir, e todo Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Quando os judeus foram expulsos da terra e dispersos pelo mundo, os árabes então cumprirão o seu intento. Com alegria tomarão posse de todos os bens de Israel. Verso 15. Mas esta será por pouco tempo, pois a ira do Senhor estará sobre eles para os destruírem. Deus cumprirá sua palavra, como disse a Abrão: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as nações árabes serão totalmente destruídas. Isto está claro nos versos 4, 7, 8 e 9. Primeiro motivo, sendo que o Senhor se achava ali. Durante 2.500 anos, a Palestina foi uma terra improdutiva, que não interessava a ninguém. Depois que os judeus voltaram e começaram a cultivá-la, a terra começou a produzir com abundância. Isso era sinal que o Senhor se achava ali. Portanto, se opor aos judeus significa se opor ao próprio Deus. Segundo motivo, abandonaste os filhos de Israel à violência da espada. Verso 5. Quando os judeus foram expulsos da terra, os árabes não lhes prestaram nenhum socorro, antes se apropriaram com alegria de seus bens. Ezequiel 36, 1 e 2. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: pois que diz o inimigo sobre vós: até as eternas alturas serão nossa herança. Obadias 6 a 15. Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos, todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú. E os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que estivestes em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia de teu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as suas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da sua angústia, porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo,
a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. A aliança com o Anticristo. Após retornarem à Palestina, os judeus viverão seguros em sua terra por certo tempo. Nessa época, o Anticristo estará praticamente dominando o mundo todo e, apesar deste ter grande ódio pelos judeus, eles estarão protegidos pela aliança que Deus tem com eles. A Palestina será o único lugar no mundo em que o Anticristo não exercerá nenhum domínio. Mas o grande problema dos judeus é a dificuldade que eles têm em aceitar ou receber Jesus Cristo como seu Senhor. Eles já se voltaram para Deus, acham novamente dentro dos termos da aliança, já possuem toda a terra, gozam de uma proteção rara em toda a sua história. Contudo, serão ainda enganados pelo Anticristo. Estão ainda à espera do Messias, por isso serão facilmente iludidos. Daniel 9, 27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, 7 anos. Eles farão uma aliança com o Anticristo por 7 anos. Isso significa que terão novamente se afastado de Deus, pois verão neste o Messias tão esperado. Portanto, a aliança com Deus não terá mais nenhum vigor. Daniel 11, 23, 24 e 28. E, depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Então tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu exército será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. As consequências serão desastrosas para Israel. Após 3 anos e meio, essa aliança será quebrada e o Anticristo invadirá Israel. Mateus 24, 15 a 28. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Os judeus novamente perderão o domínio da terra.
Metade deles serão expulsos e Jerusalém será habitada pelos gentios. Zacarias 14, 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Lucas 21, 24. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Em Ezequiel 21:14 diz: porque a espada até a terceira vez se dobrará. É uma forma simbólica de dizer que, por 3 vezes, Israel perderia o domínio da terra. A primeira vez foi quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou todo o povo para o cativeiro. A segunda será na Terceira Guerra Mundial, quando novamente serão dispersos. E a terceira, desta vez, quando o anticristo invadirá Jerusalém. Isaías 10, 21 a 23. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça, porque determinada já é a destruição. O Senhor Jeová dos Exércitos a executará no meio de toda esta terra. No final dos 7 anos, o anticristo reunirá um grande exército de todas as nações para pelejar e destruir de uma vez por todas o povo judeu, o que culminará com a volta de Cristo e a batalha do Armagedon.